Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez na responsabilidade de ser o porta-voz da parte de Deus dessa lição de número 7, o ministério de Eliseu. Antes de começar a ler aqui o texto áudio, eu queria iniciar com uma oração com os irmãos. Senhor Deus e eterno Pai, Jesus, uma vez mais, nós estamos aqui reunidos com a responsabilidade de passar um ensino nesse dia. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos sobre as nossas vidas, pois somos carentes e necessitados da Tua ajuda. Reconheço que sem a Tua presença, sem o Teu auxílio, nada sou, nada tenho, nada posso fazer. Mas eu te peço, estenda as Tuas mãos sobre a minha vida e sobre a vida dos demais irmãos que irão ouvir a Tua palavra. Meu Senhor, não me deixe falar nada que venha ferir a Tua amada noiva, o Teu povo, a Tua igreja. E que tudo que eu falar aqui, que seja para o crescimento e para o gozo e a alegria dos irmãos junto a Ti. Estenda as Tuas mãos, se conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Irmãos, nós vamos estudar sobre o ministério de Eliseu. O texto áudio se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava as águas sobre as mãos de Elias. O que me chama a atenção aqui nesse texto é que ele fala: se não há aqui um profeta do Senhor. Se o texto diz, se não há aqui um profeta do Senhor, é sinal que tinha alguns que não eram. Então a preocupação era de Josafá, se há algum profeta do Senhor, que Deus de fato use, que Deus tenha liberdade para usar. E para Deus usar um homem, irmão, nós temos que porfiar por esse caminho estreito e nos contentar somente em ser um porta-voz do Senhor. Falar aquilo que Ele, o Senhor, quer e nunca jamais aquilo que nós desejamos falar. Por quê? Talvez aquilo que eu queira falar para os irmãos pode prejudicar a vida dos irmãos. Mas eu sei, ou nós sabemos, que se falarmos somente aquilo que o Senhor quer, ainda que essa mensagem seja uma mensagem que aparentemente alguém olhando pode dizer, nossa, mas que mensagem dura, mas ela vem com uma edificação e com um consolo da parte do Senhor, e o receptor sabe, ele sente, porque Deus enviou, e no nosso meio está o Espírito dele. Então nós sabemos, sentimos quando a pessoa está sendo usada por Deus e quando Deus está falando conosco. Então a preocupação do rei Josafá, que foi um bom rei, era se tinha algum profeta da parte do Senhor. Nós temos que ter essa preocupação. Sou eu ferramenta nas mãos de Deus ou não? Ou falo aquilo que meu coração tem desejo de falar, ou já tenho na minha mente. Não, é Deus está aqui me usando. Eu tenho uma crença, isso por meio da palavra, que todos os homens que foram instrumento nas mãos de Deus, nós vamos olhar para a vida deles. É uma vida de renúncia para Deus usar. Nós temos que
deixar algumas coisas e porfiar pelo caminho estreito. O ministério aqui do profeta Eliseu foi servidor de Elias ou estudou aos pés de um grande mestre. Uma outra lição aqui, já voltando aqui no tema da lição, é que só pode ficar em pé para ensinar alguém quem um dia sentou para ouvir, quem um dia passou em uma escola. Esse profeta aqui, ele teve um grande professor e aprendeu bem aos pés do mestre. Mas quando Elias pergunta ao profeta: o que tu queres, Eliseu? Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito, ou do espírito que está sobre a tua vida. Quando o profeta diz isso, ele disse: tudo que Deus fez por meio da tua vida, na minha vida eu quero que seja maior. A minha crença é, partindo um mestre, o aluno fica, se ele tem um desejo de querer ser maior, e as escrituras assim nos ensina, que Jesus falou para os seus discípulos: aqueles que creem em mim, obras maiores farão. Ora, o ministério de Jesus foi um ministério curto, né? Aconteceu muitos milagres por meio da vida dele, mas ele prometeu à igreja, aqueles que o serviam, aos seus discípulos, que se acreditassem, fariam obras maiores. Fazendo uma ponte aqui do velho para o novo, e do novo agora voltando para o velho, dá para se entender que esse profeta aqui, o que ele pediu, o pedido que ele fez para o Senhor foi que o Senhor usasse em dobro. E é o que nós iremos estudar hoje. A leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18. E Reis, capítulo 4, versículo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 38, 40. Eu não vou ler todo o texto, irmão, que eu separei algumas coisas aqui e eu espero ter tempo para me explicar algumas coisas para os irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas o que nós iremos estudar hoje é sobre o ministério desse profeta e 3 grandes milagres que Deus realizou por meio da vida desse homem. A introdução. Eu estarei lendo agora a introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimento extraordinário. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles. O milagre das águas que alargaram um vale sem que houvesse chuva, e a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de esopado servido por um dos seus servos, dos profetas. Nos 3 eventos estão evidente a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. O mais importante de tudo isso aqui, irmãos, do que a pessoa falar, é ter a evidência de que Deus está na vida desse homem, ou o que ele fala, vice-versa, ele ou ela acontecem. Por que acontece? Porque aqui ele tinha a unção, a graça, a presença de Deus. Primeiro ele buscou o conhecimento, ou ouviu de quem tem, aprendeu aos pés de um grande profeta. Depois ele recebeu a unção. E só depois
que passou pela escola, que aprendeu. E aí, o ministério de Eliseu foi um ministério completo, que diz respeito à graça divina sobre a vida dele. E aqui o comentarista, ele separou 3 grandes milagres que Deus realizou por meio da vida desse profeta. Mas aqui eu quero falar para os irmãos a importância de buscar o conhecimento. Só o conhecimento tem o poder de libertar o homem de qualquer tipo de escravidão. Primeiro ele buscou o conhecimento. Ele procurou aprender e aos pés de quem tem. E como eu já disse aqui, você só pode ficar em pé para ensinar ou de pé para ensinar alguém se você sentou para ouvir. Jesus, antes de mandar os discípulos ide, primeiro eles sentaram e foram ouvir do mestre como transmitir a palavra de evangelização. Então o primeiro passo é aprender. Escola. Aí eu quero falar da importância do ensino. Aqui ele conta a história de Josafá, mas lendo a história, quem foi Josafá? O que fez? Ele fez uma reforma, irmãos. E o interessante é que quando você está lendo a história do rei Josafá, que foi um bom rei, governou bem o reino do sul, foi que ele tinha uma preocupação com o conhecimento, não só em dar o livro da lei, mas a preocupação não basta ter, tem que ter alguém. E ele disse, separa 10 homens que tenham um conhecimento e que esses homens corram todo o território de Judá e Benjamim, que são as 2 tribos do sul, que pertence ao reino de Judá. E assim ele fez. Então há preocupação com o conhecimento. A importância de se buscar o conhecimento. Escola é bom. Sentar para ouvir alguém que tem, você vai ver que no futuro é uma coisa boa. E Jesus assim fez com os discípulos. Para Josué ele disse, medita nesse livro de dia e de noite. Ou ele poderia dizer, busque o conhecimento. Não se aparte e procure viver isso. Davi disse a Salomão, se tu se apegar com essa palavra, filho, viver ela, quando tu estiver firme, Deus estará sobre a tua vida. O conselho que o pai deu ao filho. E esse profeta aqui, ele aprendeu. E se você me perguntar, mas por quê, irmãos? Para ser agraciado com tamanha unção, e esses 3 milagres aqui, que aconteceu no ministério desse profeta. O primeiro foi quando os 3 reis foram à guerra. Rei de Israel, Jorão, filho de Acabe. Rei de Judá, Josafá, e o de Edom. Antes de ir à guerra, consulta-se um profeta. Mas a preocupação de um crente aqui, no caso aqui, Josafá, tem profeta para consultar? Tem um homem que tenha a presença de Deus, que busque a Deus, para que consultemos ao Senhor, para saber que resposta o Senhor vai nos dar. Aqui tem uma outra lição. Se eu vou a uma peleja, eu vou a uma guerra, as nossas lutas hoje é diferente, mas Paulo foi bem claro. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra as forças do mal por cima das regiões celestiais. Irmão, a nossa luta é bem maior. Josafá aqui se preocupa, consulta o Senhor. O profeta Eliseu ora e Deus peleja.
A vitória veio da parte de Deus. Aí eu já quero ministrar algo aqui sobre a vida dos irmãos que está nos ouvindo, que quando o homem consulta Deus, entrega nas mãos de Deus, a vitória ela é certa. É confiar em Deus. Alguém perguntou para Santo Agostinho, bispo de Hipona, o que é fé, Agostinho? Aí ele responde, é pegar uma folha em branco, deixar Deus escrever o conteúdo. Não é fácil, mas é uma definição de fé que nos dá uma lição de vida. Seria assim, eu estou na dependência de Deus. Deus sabe o que é melhor. Josafá aqui disse, não, temos que consultar a Deus. Irmão, como é importante nós, como crente, antes de tomar uma decisão, consultar. Qual é a vontade do Pai? Vamos à guerra, mas o que fazer lá? E aqui foi um milagre. Choveu? Não. Porque milagre não se explica. É exatamente para o homem ter a certeza que o mérito não é dele, que a capacidade não é dele, que essa estratégia não veio dele. Deus fez. E quando Deus faz, é para que o nome dele seja glorificado. Ou seria dizer, não, nós fomos, obtivemos vitória, porque aqui tem homens bons, que tem uma estratégia que sobressai do exército do nosso adversário. Aqui foi Deus. Porque se eu vou à guerra, eu vou consultar profeta? Não seria, pela lógica, não, vamos reunir aqui os melhores generais e ver quem tem o conhecimento sobre parte geográfica que é essa terra e saber aonde nós vamos montar aqui uma emboscada. Tinha que ser um profeta? Por que o profeta? E aqui entra Deus. Porque aqui o homem tinha Deus, ele era um profeta de Deus. Então aqui foi algo que Deus fez. E a predição de Eliseu se cumpriu. Porque ele era um homem usado por Deus. Na segunda situação, segundo ponto, ele vai falar aqui. Segundo milagre. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Situação das viúvas de Israel na época. Esse homem que faleceu era servo de Eliseu. A viúva vai até ele e diz, o meu marido que era teu servo morreu. Agora ela passava por uma situação financeira que não era boa. Os credores na porta queriam levar os filhos. O profeta Eliseu pergunta para ela, o que tu tens? E ela responde ao profeta, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que nós podemos extrair daqui é que Deus vai realizar algo na tua vida com aquilo que você tem. Foi o que Deus fez aqui, por meio da vida do profeta. Que tu tem uma botija de azeite única. Única, detalhe para os irmãos, é única. Mas para Deus realizar um milagre, irmão, não precisa de grandes coisas não, porque é milagre, e aí é Deus que vai fazer. Então nas mínimas coisas Deus pode fazer coisas grandes, ao ponto de você se assustar, mas você vai entender que foi Deus que fez. E aí
o profeta pediu para que ela fosse nas suas vizinhanças e pegasse vasilhas e que derramasse o azeite sobre as vasilhas. Aqui tem a palavra do profeta e tem a ação dela. E uma ação que me chama a atenção aqui é que ele pediu, vai nas vizinhanças. Se eu não me dou bem com o meu vizinho da direita e da esquerda, como eu vou na casa do meu vizinho? Mas o que me dá a entender aqui no texto é que me parece que ela tinha comunhão com o da direita, com o da esquerda e liberdade para ir lá e pedir emprestado. Então, comunhão, comungar, sentar com alguém, conversar, ou essa mulher tinha. E assim ela foi e pegou. Segundo ponto, família unida. A fé e a obediência acompanhando essa viúva aqui. E ela fez segundo o que o profeta tinha orientado e falado para ela. Irmãos, para fazer isso tem que ter fé. Tem que ter fé e acreditar de que esse homem está sendo usado por Deus. E se ela que fez segundo o que o profeta tinha pedido, aí eu torno a falar para os irmãos, é sinal que esse profeta tinha peso. Sabe aquela pessoa que quando chega alguém diz, não, chegou alguém e esse que chegou tem peso e nome. Porque as pessoas vão olhar para a vida dele, como ele é, o comportamento. E esse Eliseu aqui tinha. Porque alguém, quando ele passava, olhava e dizia, veja que esse homem é um santo homem de Deus. Nós vamos ler as Escrituras e aqueles que não têm o conhecimento que nós temos hoje, eles vão olhar para a nossa vida. Eles vão ler a nossa vida. Mas aqui parece que esse profeta tinha vida e vida com Deus. E ela fez segundo o que o profeta pediu. O milagre aqui só parou de acontecer quando encheu todas as vasilhas. Quando encheu a última vasilha, cessou. Aí Eliseu falou para ela, vai, vende, paga as tuas dívidas, vive você e os seus filhos do resto. Irmãos, aqui foi a mão poderosa do Senhor. Aqui foi Deus realizando esse grande milagre na vida dessa mulher. Como se explica isso? Ela tinha uma única botija de azeite. Única. Era uma única. E Deus veio e realizou esse tamanho milagre. No outro ponto aqui, e aqui nós vamos caminhar para o final, eu quero falar sobre a escola de profetas. Os filhos, os discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó, Gilgal. Nessa escola, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus.
Então já existia escola. E aqui eu quero entrar um pouco em questão de buscar o conhecimento. Ou sentar e ouvir, sabe, você já sentou numa escola teológica para buscar o conhecimento. Aqui já se existia assim, escola de profeta. O que aprendiam na escola de profeta? Irmãos, uma melhor compreensão da palavra de Deus. E como é bom você sentar para ouvir alguém, para aprender da parte de Deus. Porque tem pessoas que já estão com conhecimento acima do nosso. E isso é bom, buscar o conhecimento. E essa escola aqui do profeta Eliseu passava por algumas dificuldades financeiras, escassez de alimentação. Mas os alunos estavam na escola aprendendo. E já falei, torno a repetir para os irmãos a importância de buscar o conhecimento. Dr. Enéas Carneiro já partiu, não está no meio hoje de nós que estamos vivos, mas ele falava o seguinte, que só acreditava em uma coisa que libertava o homem, só o conhecimento e nada mais. Qualquer outra coisa que aparecesse não libertaria o homem. Mas o conhecimento, esse tem o poder de libertar o homem. E aqui nós vemos que Eliseu aqui tinha uma escola podia até estar passando por um momento financeiro. Não era bom, mas tinha muitos alunos ali. E aí ele pediu que fizesse alimento. O aluno vai no campo, colhe a alimentação, vem uma erva que se coloca na panela e por não ter o conhecimento de que aquela erva era amarga ou continha veneno, ele coloca no caldeirão, faz a alimentação e vai servir aos alunos. Quando eles experimentam do alimento que está sendo servido, aí ele diz, há morte na panela. Eliseu vem e ora, e ali acontece um milagre. Aqui eu quero falar de um outro ponto aqui. Como é importante o aluno estar aos pés do mestre. Se errar, o mestre está ali para consertar o erro do aluno. Aqui é um caso. E tem um outro caso, que quando eles vão na beira do Rio Jordão, o machado cai, o mestre vai, o machado flutua. Bom é quando a gente está fazendo algo que tem alguém para nos orientar quando nós erramos. Para dizer, meu filho, o caminho melhor é esse aqui. É melhor você ir por esse caminho. E isso é bom para o aluno. Um bom aluno vai entender que o mestre está
fazendo ali, orientando, é uma coisa boa. Eu congreguei há alguns anos no Ministério de Madureira, hoje, que é o bispo que preside sobre a cadeira de Madureira hoje, em exercício, é Samuel Ferreira, e o pai o colocou ainda em vida. Ele pergunta para o pai por quê. O pai responde e diz: se você errar, eu estou vivo para te orientar. Então, se tem alguém te orientando, te explicando, na verdade essa pessoa está te construindo para o amanhã. Porque essa pessoa já tem uma experiência maior, já tem um conhecimento elevado e vai te explicar: o caminho é esse, não vai por esse. E aqui Eliseu realizou 3 grandes milagres. A morte na panela. E quando o profeta vem, conserta-se o erro e o milagre é realizado. Aqui o comentarista separou 3 irmãos, mas teve outros milagres que foi realizado por meio da vida desse profeta. E eu já quero encerrar aqui, mas eu quero falar para os irmãos o seguinte: não faça nada sem antes consultar a Deus. Não vá a um campo de batalha confiando nas tuas estratégias, achando que vai funcionar, se não chamou Deus para pelejar por você. Porque essa luta que Josafá teve com Jorão e o rei de Edom, foi uma luta que precisava aí de armadura, espada. Essa luta que nós estamos enfrentando hoje, ela é bem maior, e o apóstolo Paulo entendeu isso e escreveu em uma de suas epístolas. Ele disse: vestir a armadura de Deus, porque a sua luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra a força do mal. Então, se ele lá consultou a Deus e Deus veio e pelejou por ele, hoje, nos dias atuais em que nós estamos vivendo, a igreja do século XXI, nós temos que orar, porque esse nosso adversário, esse nosso inimigo, não vemos. E Paulo escreveu para a igreja de Corinto e ele disse o seguinte: não menosprezei os ardis de Satanás, ou não menosprezei as astúcias do nosso adversário. Então, antes de ir à luta, consulte a Deus. Se você não tem como conseguir, quem sabe, pagar uma dívida que você tem, ore. Deus pode abrir as portas e abençoar a tua vida. Essa viúva não tinha nada, mas o que ela diz: eu tenho só um pouco de azeite, tua serva não tem nada. E aí eu quero falar, quem sabe esse azeite é a presença de Deus, você tem ainda força para buscar a Deus. Então você vai pedir e o Pai pode realizar na tua vida esse tamanho milagre. E o amanhã você vai testemunhar e dizer: foi Deus que fez. Foi Deus que realizou esse milagre na minha vida, porque eu não tinha condições financeiras nenhuma. Essa era a situação dessa mulher. Mas Deus realizou esse milagre na vida dela. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos.
Que os irmãos venham crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Tenha no seu coração o desejo de querer conhecer as Escrituras, buscar o conhecimento. Sente sempre para ouvir alguém. E se você errar, se o teu pastor for sentar, te explicar, te orientar, receba, que vai fazer bem para a tua saúde espiritual o amanhã. Só assim nós vamos crescer na graça e no conhecimento da parte de Deus. A importância de escola. Aqui teve escola dos profetas, os discípulos passaram 3 anos nos pés do mestre, aprendendo para depois ensinar. Paulo teve alguns alunos, meninos novos, que o acompanhou, aprenderam, mais tarde se tornaram dirigentes de igrejas e bons pregadores do Evangelho. Que Deus venha abençoar os irmãos que congregam da DOA, que cada um venha crescer na graça e no conhecimento, e que o Espírito de Deus venha te orientar, te guiar, e aonde você colocar as plantas dos teus pés, que o Espírito de Deus esteja te conduzindo. Que o Senhor coloque da tua direita e da tua esquerda anjos, e que Ele possa te abençoar, e que as bênçãos do Senhor possam acompanhar cada um dos irmãos para a glória dEle. E aqui eu quero encerrar com uma pequena oração. Senhor, abençoe a tua igreja. Toma de conta da vida de cada um dos teus filhos. Dê a cada um deles o entendimento da tua palavra. Que o teu Espírito venha guiar e conduzir cada um dos teus filhos. E como disse o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento. Que os teus filhos venham crescer no conhecimento e na graça. Na graça e no conhecimento. Abençoe a todos. Esse é o meu pedido a ti na noite de hoje. Amém.